Olá, eu me chamo Endel Alves e vou conversar um pouco com vocês a respeito do meio extracelular que envolve o microambiente, né, dos gliomas. Esse assunto, esse conteúdo, ele é muito importante para a área de neuro-oncologia, por exemplo, porque esse microambiente ele vai definir as condições de controle para determinar o fenótipo neuronal e diversos fenótipos dessa região. Ela vai orientar também, por exemplo, padrões da expressão gênica dentro das células e que vai influenciar na geometria do citoesqueleto delas mesmas, né? Das células dos gliomas. A matriz extracelular, ela fornece também, por exemplo, pistas extracelulares contextuais para essa expressão, que é específica desse tecido e desse tipo celular. Esse microambiente sofre alterações dinâmicas, diversas alterações, e vai interagir com diversos sinais adesivos e paráclitos das células vizinhas, dos tecidos distantes também, e sinais sistêmicos ao longo do organismo. Né? Esse ambiente, por exemplo, vai permitir a homeostase celular e a sinalização elétrica envolvida. Essa matriz ela tem propriedades físico-químicas diferenciadas, né, e que vai governar a concentração local o gradiente, né, dessa concentração local de moléculas bioativas dessa região. Isso pode afetar, por exemplo, na regulação da função e da viabilidade celular das mesmas células. Tá? Muito bem, como um anteâmbulo, só para que a gente pudesse entrar no conteúdo já com um certo caminho. Esse artigo, esse seminário, ele foi baseado num artigo que é citado nesse livro, ou poderíamos dizer melhor, no capítulo citado nesse livro, de modo específico, no capítulo 5º, que fala desses mecanismos de invasão das células do glioma. Foram escritos por 3 autores, 2 autores americanos, né, e a autora britânica, e que hoje agora trabalha em Stanford, né, mora lá e trabalha por lá. E, dando prosseguimento, de modo resumido, esse capítulo ele vai discutir 5 pontos principais. Né? O primeiro ponto principal é a estrutura única dessa matriz extracelular, que é chamada de SM. Né? Vai comentar também a remodelação dessa mesma matriz. Essa remodelação vai se dar por meio de 2 mecanismos, degradação e síntese, né, de componentes de moléculas. Uma terceira grande matriz, terceiro grande conteúdo que o artigo comenta, discute, é a transição desse perfil de proliferação para migração. E, como um quarto eixo temático, que o artigo também comenta, é sobre os fatores tróficos envolvidos nesse ambiente, sejam quimioatraente ou quimiorrepelente, né? Bem aquela quimiotaxia que a gente conhece. Tá? Então, muito bem, iniciando. O primeiro componente, que é sobre a estrutura básica, a gente pode encontrar 3 componentes básicos, né, nesse microambiente. Lembrando só de um detalhe, a matriz extracelular do sistema nervoso central, ela é leve ou grosseiramente diferente de outros tecidos, né? Por conta das suas propriedades bioquímicas, composição molecular diferente e também diante da sua complexibilidade e das funções envolvidas nesse ambiente. O primeiro componente básico seria a rede perineural, chamada ou conhecida como PN ou PNN. Essa rede perineural é como se fosse uma malha pericelular que circunda as células neurais e também os seus processos. Isso vai fornecer suporte e vai regular a plasticidade, né, dessas células. Essa rede perineural, ela consiste, por exemplo, em polieletrólitos de cadeia longa, e dentre eles, existem 3 componentes principais. O primeiro e o mais conhecido, o principal, poderíamos dizer assim, tem aí as glicosaminoglicanas, conhecidas como GAGs, né, GAGs, as glicoproteínas adesivas e as proteínas fibrosas. Vamos olhar um por um para que a gente entenda de modo didático. Né? Ela se divide nas proteínas de ligação e de forma livre, se encontra de forma livre também. Como proteína de ligação, tem aí um componente principal,
dessa matriz, os proteoglicanos, conhecido como PGS. O que seriam, então, os proteoglicanos? São moléculas de carboidratos que são ligadas a proteínas, por isso o nome proteoglicanos, tá? Existem vários. Um que se repete muito, que se fala muito em artigos, que vocês vão ver em trabalhos que envolvem essa matriz, quando ela se encontra em forma de sulfato. Sulfato de condroitina, sulfato de heparina, sulfato de queratina, e também a família das lectinas, né, que são muitas. Quando ela se encontra nessa forma de sulfato de condroitina, bem conhecida, bem famosa, CSPGS, se repete bastante. Mas também se encontra de forma livre, o famoso HA, ou ácido hialurônico, né, bem conhecido e vai se repetir bastante. Muito bem, não só apenas as glicosaminoglicanas, mas também as glicoproteínas adesivas. Você tem aí como exemplo a estenacina, a família das estenacinas, a fibronectina e laminina. A estenacina é bastante falada, né? Chamando atenção para a tenicina do tipo C, do tipo R, né? E também as proteínas fibrosas, que já não é mais novidade para vocês, né? Conhecida uma das, por exemplo, elastina, colágeno. Mas para esse ambiente chama atenção para o colágeno do tipo 4, né? Vai se repetir bastante. Ok, vamos olhar aqui uma imagem através de um marcador conhecido como WFA, né? Aglutinina de histeria floribunda, WFA. Aqui você tem uma foto, uma fotomicrografia em microscopia confocal dessa rede perineural, para a gente ter uma noção espacial. Né? Uma coisa é o conteúdo, mas de forma espacial, como é que ela se concretiza? Pronto, está em uma imagem com esse marcador, biomarcador, para você ver como é que ela se configura, né? Espacialmente, geometricamente, né? Isso é na região de um camundongo, no hipocampo de um camundongo, tá bom? Na outra imagem aqui, do lado direito, nesse desenho, você está vendo as estruturas, né? Ó, molécula de polissacarídeo, esse complexo de proteoglicanas, moléculas de proteoglicanas, a fibra do colágeno, né? E aqui você tem as células e a maneira como ela está ancorada, né? Ela vai dar esse manancial para ela, esse substrato. Tá. O segundo componente básico da estrutura da matriz que vocês têm que conhecer é óbvio, tem que ter aquele espaço, né? É a matriz intersticial, que é complexa, mas ao mesmo tempo organizada. É esse espaço, né, que é encontrado entre as biomoléculas. Colocando aí uma citação de dois autores, de 2007, diz assim, se encontra uma grande variedade de fatores de crescimento e outras moléculas que são secretadas pelas células, muitas das quais vão se ligar por afinidade às GAGS, as glicosaminoglicanas, tá? E o terceiro componente básico, as membranas basais, né? Chamando a atenção para as membranas basais, as membranas, elas vão regular a motilidade celular, né? Tá toda essa região aqui marcada em vermelho. E como um exemplo de componentes dessa membrana basal, temos aí laminina, fibronectina, colágeno, sempre chamando a atenção ao colágeno do tipo 4, tá? Pronto. O conjunto desses três componentes aqui, como vocês estão vendo, rede perineural, a matriz intersticial e a membrana basal, é o que compõe a matriz extracelular do sistema nervoso, né, central. Perfeito? Maravilha, tem. Vamos seguir, né? Muito bem, aqui você tem essa imagem aí toda volumosa, com bastante nome, bastante informações, chega até a confundir a mente, né? Olha aí, nossa senhora, como diz aqui no Nordeste, né? Quanta coisa. Mas essa imagem, ela resume bem, concatena bem, né, as informações desse microambiente. Pois bem, aqui vemos o primeiro componente básico, é a rede perineural, que a gente comentou, né, que compõe aqueles componentes glicosaminoglicanas, as glicoproteínas adesivas e as proteínas fibrosas. A família dos proteoglicanos mais conhecidos é na forma de sulfato, né? O CSPGS, como eu falei para vocês, que é o sulfato de condroitina, né?
E dentre elas tem as suas subdivisões. Em tecidos jovens se encontram mais as vesican e neurocan. E já em tecidos adultos se encontra mais, de modo mais volumoso, as agrecans e brevicans, tá? Você tem aí, elas estão aqui, vocês estão vendo aqui os exemplos dela. Ligado a ela de uma maneira para ligar, para conectar, para juntar ao ácido hialurônico as proteínas de ligação, como está marcado nesse pontinho. Isso vai estar ancorado nesse ácido hialurônico, né, que se ramifica ao longo da imagem inteira. Por isso que eu digo que ele é bem famoso, né, vai se repetir bastante. Ancorada a essas proteoglicanas, vocês vão ter aí as tenacinas, né, que são glicoproteínas adesivas, chamando a atenção a tenacina C e R, tá? Marcada aí com essas bolinhas verdes, tá bom? Você também tem uma outra glicoproteína muito famosa, é a laminina, como está marcada aqui nessa imagem. Uma outra proteína fibrosa, né, faz parte ainda dessa rede perineural, é o colágeno. Lembra que eu falei? Chamando a atenção ao colágeno tipo 4, que vai se repetir bastante. Esse meio, né, que está envolvida toda essa trama, toda essa malha, é a matriz intersticial, né, esse espaço aí. E, ancorado toda essa malha junto com as células, você tem as membranas basais, tá? Como a gente já comentou. A tenacina do tipo C, como você está vendo aqui, ó, ancorada aí aos astrócitos e neurônios, chamando a atenção, principalmente, a essa família de proteína de enzima muito famosa e também vai se repetir bastante, MMPS. Como o nome já está aí demonstrado, metaloproteinase, são proteínas ou enzimas de remodelação dessa matriz, né? Importantíssimo, desenvolve um papel importantíssimo. E também não apenas ela, mas o inibidor delas também, que é a STIMPs, ou poderia chamar pela sigla TIMPS, tá? É o inibidor das metaloproteinases. Perfeito? Pronto, tá aí essa trama toda, mas resume bem aquilo que a gente comentou apenas de modo contextual, né? Sigamos. Nessa outra imagem, a gente está vendo aí a relação dessa matriz extracelular. Olha aí os componentes que a gente comentou, o ácido hialurônico, laminina, proteínas fibrosas e etc. As células dessa região fazendo todas as cascatas de sinalização, que já vai ser comentado em outro seminário, todas as moléculas, né, minerais e etc. A metaloproteinase aqui, bastante importante para essa remodelação, essa degradação dessa matriz, tá? Os componentes da matriz extracelular são distribuídos de maneira heterogênea em todo o sistema nervoso central. Isso vai contribuir para a quimioarquitetura, seja de área cortical ou região subcortical. Tudo bem, gente, comentamos dos componentes, mas vamos falar agora do papel, né? Eles são secretados pelas células dessa região, células residentes, e servem para quê? De primeiro modo, para regular essa conectividade e essa comunicação entre as próprias células. Por isso que tem aquela trama, aquela malha. Servem também para que possa ajudar nessa secreção de fatores de crescimento e quimioatraentes, né? E também, de modo muito simplório, obviamente, ela vai proporcionar suporte, vai oferecer suporte estrutural para as células nesse ambiente, né? É o básico que a gente espera da matriz extracelular. Muito bem, dando continuação, você tem aí, por exemplo, falando sobre o volume da matriz extracelular, compreende de 10 a 20% do volume do cérebro, e também da medula espinhal, né? Medula espinal. É uma estrutura estrutural e funcionalmente distinta dessa matriz extracelular de outros tecidos, né? Como a gente já tinha comentado desde o início, ela se difere bastante, né, de outros tecidos. O que é que a gente poderia dizer? Quando está envolvida em tumor, ela vai aumentar de volume. Por quê? Porque ela está com esse envolvimento nessa progressão do tumor. Então, quanto mais ela progride, aumenta, é assim que vai proporcionar um ambiente para o tumor crescer e se desenvolver. Os tumores eles vão começar a aparecer, a se parecer com um cérebro jovem, porque a fração do volume dessa matriz ela é bem volumosa. O cérebro é jovem, então tem bastante matriz, o cérebro ainda está desenvolvendo. Então, se a gente fosse comparar a matriz extracelular de um tumor, de um cérebro com um tumor, com células tumorais,
se assemelha bem a uma célula de um jovem, né? A um indivíduo jovem, porque tem bastante matriz extracelular. Isso chega a quase 40%, para você ter noção, né? Para um adulto, 10 a 20, mas para um jovem, 40%. Muito bem, como vocês sabem, os níveis dessa matriz ela vai mudar durante o desenvolvimento, né? Vai sofrer degradação. Essa degradação na matriz, por exemplo, ela vai... Por que ela se degrada? Vamos lá, por que a matriz se degrada? Porque para fornecer uma pré-condição favorável para esse processo de migração e invasão das células tumorais. Se vai desenvolver um tumor, então tem que ter ambiente para isso. Sem ambiente, não tem tumor, né? Sem um ambiente favorável, né? E o componente mais abundante, como já tinha falado, dessa matriz é o ácido hialurônico com as suas glicoproteínas associadas, né? O cérebro em desenvolvimento, o ácido hialurônico é organizado em estruturas semelhantes a fibras, ao longo dos quais os percussores neurais vão migrar, né? Muito bem, essa contribuição, gente, para essa migração, para essa degradação desses fatores, por que desempenha um papel importante? Porque está envolvido com os processos de proliferação, sobrevivência, poderíamos dizer também polaridade e diferenciação das células. Principalmente nos gliomas, que é onde a gente está comentando, muitos componentes de uma matriz normal vão ser superexpressos nesse ambiente, para que possa o quê? Favorecer um ambiente favorável, até uma redundância, né? Mas esses níveis anormais, gente, elevados, por exemplo, de ácido hialurônico, dessas glicoproteínas, por exemplo, colágeno do tipo 4, né? Isso tudo para que as células de glioma possam se expressar. Além de que elas expressam muitas integrinas, né? Integrinas específicas. Então tá aí. Vamos seguir. Você está vendo aí, por exemplo, que o ácido hialurônico ele é ancorado aos astrócitos através do seu receptor. Muito famoso também. Vai se repetir bastante quando você for ler, né, material sobre isso. O receptor CD4, ou CD44, perdão. É uma glicoproteína transmembrana e que vai acoplar, né, tanto o ácido hialurônico à matriz, a membrana plasmática, ao citoesqueleto dessa célula. Né? Muito bem. Você está vendo aí um astrócito, né, ao fundo da tela, bem clarinho, mas avançando, tentando dar um zoom, imaginemos que estamos dando um zoom na membrana plasmática do astrócito. Pronto. Estamos vendo aí. Olha como ela está ancorada, né? Ela é transmembrana, ultrapassa ela e consegue ancorar o ácido hialurônico ao citoesqueleto das células, né, desse ambiente. O ácido hialurônico ele está associado também a uma série de proteínas e que são organizadas em uma estrutura, você está vendo ali, dentro da matriz, né, junto com a célula, e tem várias proteínas de ligação. Você já está vendo ali na imagem algumas, e outras que também o artigo mencionou, por exemplo, a BRAL1 e 2, também outra citada, o CRTL1, e também outra que é bem famosa, o HAPLN1, tá? Gente, essas proteínas de ligação, elas vão proporcionar o quê? Uma estabilização entre essa interação do ácido hialurônico com as CSPGs. Vamos ver se vocês lembram ainda. As glicosaminas ou glicanas. E quando ela está na sua harmonia, configuração de sulfato de condoentrina, né? Isso dentro dessa trama, dessa rede perineural. Lembrando que essa ligação, essa interação direta entre o receptor CD44 e o ácido hialurônico, gente, desempenha um papel muito importante porque ancora, né? Prende e aí vai conectar as diversas coisas. Tá, um outro detalhe interessante e que os autores mencionaram é que os astrócitos defendem os gliomas, né? E como é que se dá essa defesa, essa ancoragem? Justamente nesse eixo entre o receptor CD44 e o ácido hialurônico, tá? Por isso que às vezes é difícil combatê-los, porque em modo in vivo, né? Porque os astrócitos acabam proporcionando a defesa dos gliomas.
Muito bem. Falando agora das classes, a gente tem várias. Por exemplo, a primeira classe do CSPG, sempre lembrando o que significa as siglas, né? É o sulfato de condroitina, que é um proteoglicano, né, famosíssimo. Ela se divide em três, por exemplo, lecticans, né, perdão. Tem vários exemplos e vão se repetir bastante, Agrecan, Brevican, Neurocan, Vesican e assim vai. Lembrando que umas se expressam mais no indivíduo jovem, outros em indivíduos adultos. Aqui eu coloquei apenas como de modo ilustrativo, para você ter uma noção espacial de como são ou qual seria a diferença entre elas, né? Mas não apenas elas, mas tem as fosfacan, que são a tirosina fosfatase, né? E também um terceiro exemplo é os pequenos proteoglicanos, que são ricos em leucinas. Tá? Esses três que eu estou citando agora compõem, faz parte dessa classe dos proteoglicanos CSPG, né, o sulfato de condroitina, tá bom? Muito bem, vamos passar aqui. Tá, aqui tem uma imagem para você ver também uma comparação, né, entre elas. E você vê aí tamanho, arranjo, né, proteico entre elas. Uma imagem mais espacial, para a gente ver como estaria essa trama, essa rede. Você está vendo aí as diferenças, né, de tamanho, e através desse sistema de cor fantasia, a maneira como ela interage com as células, né, residentes dessa região. Tá bom? Muito bem. Passamos, então. Aqui você tem uma outra imagem falando das tenacinas. Lembra das tenacinas, glicoproteínas? E ela pode ser dividida em 4 membros, né? E todas elas vão proporcionar adesão e migração para essas células. Temos a tenacina do tipo R, tipo C, tipo X e tipo W. O tipo R, poderíamos dizer através de alguns autores, inibe a adesão das células neurais à fibronectina, que é uma glicoproteína. A tenacina do tipo C, acredita-se que esteja envolvida com o aumento da proliferação e migração das células, como você está vendo aí nessas imagens aqui, tá? Mostrando uma proliferação das células de glioma e a migração, né? Muito bem. A tenacina do tipo X não é encontrada no sistema nervoso, e a do tipo W está expressa em vasos sanguíneos, dentro dos gliomas, né? Ou seja, proporcionando angiogênese, né? Vale salientar também um outro detalhe. Essa correlação entre a quantidade da tenacina do tipo C, que vai proporcionar proliferação e migração, está muito envolvida com o tipo da malignidade do tumor. Quanto mais tenacina do tipo C, mais maligno vai ser o tumor. Tá? E um outro detalhe que a gente chama a atenção é que há uma diferença muito pronunciada na malignidade. Para a malignidade é a expressão também das metaloproteinases. Então, tentem frisar isso. O que vai trazer muita malignidade ao tumor é a quantidade da expressão da tenacina do tipo R e as metaloproteinases, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Maravilha. Chegamos num outro tópico também. Aqui você está vendo as células do glioma, né, crescendo, se desenvolvendo, proliferando, e tem uma tenacina que eu falei, é do tipo W, que vai proporcionar angiogênese, ela vai demandar, suprimir não, solicitar, né, que seja criados vasos sanguíneos para que elas possam desenvolver, né, nutrir. Uma citação aqui de um autor de 2014, é provável que esse substrato permita a adesão de células em migração e, por essa razão, os gliomas tendem a seguir vasos sanguíneos e superfícies subpiais à medida que invadem o tecido circundante. E aí, através desses vasos, eles vão soltar outras células e também fatores para que elas possam ir migrando, né, para diversas outras regiões e ganhar suprimento, né. Muito bem, uma imagem agora mais espacial para você ver toda essa trama. Estamos falando ainda desse componente da matriz. Você tem aí as células do glioblastoma, por exemplo, e as suas ancoragens, né? Esses componentes, integrinas, lecticans, tenacinas. Chama a atenção uma coisa também, gente. A célula do glioma ela pode secretar os seus próprios componentes.
Acredita? Ela já está nessa matriz e ela pode secretar os componentes para mantê-las ali, né? Uma liberação autóctona, vamos dizer assim. E ela vai produzir e secretar o próprio ácido hialurônico, né, o Brevican, tenascina do tipo C, trombospondina, né, assim como fibronectina e outros componentes que ela vai precisar. Por exemplo, num glioma de alto grau, né, ela vai sintetizar muito ácido hialurônico. Segundo alguns autores, pode chegar a níveis até 20 vezes maiores do que um cérebro normal. Por isso que o estudo dos ácidos hialurônicos para esse entendimento é importantíssimo. Só que aí vem uma pergunta, por que aumenta tanto a matriz extracelular com esses componentes? Aí, como eu já tinha dado uma pista no início, é para favorecer esse microambiente, para que ela se ancore, cresça, prolifere, migre, etc. Elas têm que aumentar essa superexpressão para poder aumentar a mobilidade das células, para elas se moverem mais aí, as células do glioma, e também aumentar a capacidade de invasão. É por isso que quanto maior os componentes, mais maligno ele vai ser. Lembra que eu falei no slide anterior? Muito bem. Pegando aí uma tabela, então, que resume todos esses componentes básicos, né, da matriz extracelular neural, tá aí bem arrumado, né? Você tem aí todos os componentes que eu já mencionei, desde os primeiros slides, e veja a localização no cérebro normal e nas células de glioma. Veja como está super expresso, né? Muito maior quantidade. Alguns podem até ser suprimidos ou não encontrados até então, mas a grande maioria vai ser super expresso. Nesse outro lado aqui da coluna, comenta a função de cada uma, né? Que, teoricamente, a gente foi comentando ao longo dos slides. Olha aí, tendo assim do tipo C, do tipo R, as lectinas, as proteínas fibrosas, tudo aquilo que a gente já comentou, né? Já não é mais tão novidade. Veja que as metaloproteinases estão bem superexpressas, né? Nas células dos gliomas. Muito bem, comentando e já tendo comentado sobre a sua matriz extracelular básica, a gente comenta agora sobre essa remodelação. O quanto que ela tem que se degradar e produzir para poder mudar de perfil, né? Muito bem. Em 46, esse entendimento sobre essa parte, a disseminação metatástica de tumores, que pode ser mediada por degradação proteolítica, né, foi dada por alguns autores. Esse autor, por exemplo, né, de 2003, citando os primeiros autores lá em 46, que já comentava que essa degradação era presente para que pudesse proporcionar aos tumores essa capacidade de infiltração, tá? Por conta da sua degradação. Várias classes de proteases, tanto intracelular quanto extracelular, tanto secretadas quanto ligadas às membranas, desempenham um papel importantíssimo nessa tumorigênese, né? Nessa gênese das células tumorais. Essa imagem aqui só para mostrar para você como muda, né, o padrão da matriz. Ó, aqui é um padrão normal, e aí, como ela já vai se desenvolvendo para uma microarquitetura de células tumorais, veja como ela já superexpressa, né, os seus componentes mecânicos, quimoarquitetura e etc. Isso tudo para proporcionar proliferação celular, adesão, migração, angiogênese, apoptose e bastante outros pontos, né? Um outro detalhe também é que é por meio da integrina e outros receptores é que vai ser dado, né, essa migração para o parênquima cerebral, para que as células possam se infiltrar no parênquima, mas as integrinas estão bastante envolvidas também, que é importante também mencionar. Aqui você está vendo uma imagem que comenta todos esses eventos, de modo resumido, e o que, é que a gente poderia tirar de conclusão disso? É que a coordenação entre a degradação e a adesão celular é a base da infiltração do glioma. É o que vai dar caminho para ele se infiltrar, né? Muito bem. Comentando agora já o terceiro componente e terceira matriz básica, eixo básico desse artigo, é sobre a mudança do perfil de proliferação e migração, né, e vice-versa. Muito bem. Uma das características dos gliomas malignos, gente, é que eles se tornam universalmente fatais, por conta da capacidade de se infiltrar
no parênquima cerebral normal. Vai se infiltrando, e aí acaba realmente ficando com a malignidade muito alta. Essa disseminação, ela é difusa, torna a cura cirúrgica impossível. Porque além de ir para uma certa região, e mesmo que faça remoção, elas acabam migrando para um outro lado, às vezes recresce, né? Além de que torna o tratamento com radiação e quimioterapia difícil. E, na grande maioria, talvez, ineficiente, né? Alguns conseguem vencer, outros não. A proliferação de células, essa rápida proliferação de células altera o microambiente tumoral. Isso vai tornar esse ambiente tão hipóxico, né? Muito ácido e desprovido de glicose e de outros nutrientes, como essa imagem tenta mostrar, né? Vai se desenvolvendo tanto, que acaba suprimindo, sufocando, deixa hipóxico, deixa ácido, tira a glicose, outros nutrientes e etc. Tá bom? Vocês estão vendo aí essa trama, né? Muito bem. Dando continuação a esse eixo, né? Essa mudança de perfil de proliferativo para migratório, o que é que a gente pode ver? Essas mudanças, gente, é justamente para fazer sobreviver, né? As células tumorais devem se adaptar e mudar o seu fenótipo, de um fenótipo proliferativo para o migratório, a fim de atingir um ambiente mais favorável. E aí cresçam, sobrevivam e assim deem prosseguimento, né, no seu rumo. O mecanismo de transição e os fatores que desencadeiam esse processo são importantes, porque serve como um excelente alvo de terapia, né? Se a gente entender bem ou especificamente detalhes desse recorte, entendendo como se dá esse mecanismo de transição e também os fatores envolvidos, vai ajudar muito, né? Por isso que é alvo de terapia. Já há muitos trabalhos em cima disso. Muito bem, essa mudança metabólica, ela é complexa e ela é conhecida como transição epitelial mesenquimal. Ela envolve várias vias de transdução de sinal que são necessárias para efetuar essas mudanças na expressão gênica, né? Que ainda é mal compreendida, né? Nessa imagem, por exemplo, você está vendo aqui as células, né? Vou até voltar só para você ver aqui. Não sei se todo mundo viu a movimentação delas. Justamente saindo de um perfil, né, proliferativo, ó, elas crescendo, proliferando bastante, e ao mesmo tempo migratório, né? Elas vão proliferando e migrando, né? Além de crescer, vão migrando. Isso também o que a gente percebe nas pesquisas é que as células de glioma são muito resistentes, né? Principalmente até os fármacos já testados. Elas superam muito rápido, são muito resistentes. Se acostuma ao fármaco e continua migrando, proliferando. Muito bem. Um outro tópico também é sobre o estresse metabólico nesse microambiente celular se dá através da proteína quinase serina treonina, por essa razão, né, entre essas duas proteínas. Isso fazendo com que ela se ative, né, através por AMP, ou conhecido também AMPK. A AMPK é ativada por uma razão também de AMP com a demanda de ATP e outras condições. Chamando a atenção, gente, que essa via de sinalização AMPK é muito famosa e está envolvida em diversas outras patologias. Veja, por exemplo, na fisiologia normal está envolvida na excitabilidade neural, na polaridade neural e no transporte axonal. Quando está envolvido em patologia, você sempre vai ver ela ativada ou alterada em doenças de Alzheimer, Parkinson, né, doença de Huntington e outras, né? Muito bem. Essa via MPK ativada é ativada em resposta ao estresse ambiental, como eu falei no slide anterior, por meio da fosforilação de três proteínas quinases conhecidas. E os autores trazem a LKB1, CAMKK-alfa e CAMKK-beta, né? Vocês estão vendo aí elas envolvidas nessa via de sinalização? Ó, a LKB1 também está envolvida na migração, né? Em virtude do seu controle de proteínas do citoesqueleto, por conta da polarização e migração das células. Quando tem uma deficiência dessa proteína LKB1, isso leva a uma alteração da polaridade nas células e também a sua migração. Muito bem. Mas uma vez ativada esse complexo, né, MPK,
Isso vai exercer vários efeitos no metabolismo das células, isso por meio de muitas moléculas, né? Uma das quais, por exemplo, é a COX2, né? Ciclooxigenase 2, eu acho, cuja inibição pela MPK leva a um crescimento e uma invasão tumoral mais agressiva, né? A progressão do tumor. Olha a marcação aqui. Não apenas elas, mas também outras moléculas envolvidas, né? Vamos ampliar ela um pouquinho para a gente comentar um pouco sobre ela, já que essa imagem é proporcionada no artigo, no capítulo, né? Uma outra molécula envolvida, né? Também já é conhecida por todo mundo, que é o complexo mTOR, que é uma serina em razão da treonina quinase. Isso promove crescimento e proliferação celular, né? Como a gente vê. A inibição da apoptose, né, dessas células, por isso que crescem e assim vai, se dá por conta da hiperatividade do mTOR, desse complexo. Isso foi observado em vários cânceres, tá? Não apenas no cerebral, mas câncer de mama, útero e entre outros. Uma observação, né, clássica para a gente mencionar. O equilíbrio entre o AMPK e o mTOR é mantido, em parte, pelo gene do complexo 2, né? TSC2, que é o complexo da esclerose tuberosa, como é chamado. Se dá por meio dessa razão, né? Um aumenta o outro, inibe o outro. Tá bom? Muito bem. Aqui o que, é que a gente observa também? A hipóxia e a acidez que é causada nesse ambiente são gatilhos para regular a expressão gênica, né? Além dos níveis de energia intracelular, para que possam se adaptar a um ambiente hostil, né? A hipóxia ocorre devido à rápida proliferação. Cresce tanto, que acaba sufocando e não deixa oxigênio para outras, né? E o fornecimento inadequado de sangue por vasos sanguíneos aberrantes. Que interessante, né? Ela vai provocar o crescimento da a angiogênese, né? O crescimento dos vasos. E ainda assim, além de proporcionar esse crescimento de vasos para poder suprir ali, ela danifica os vasos, né? Nos tumores, por exemplo. Veja essas duas imagens aí. Essas células vão envolvendo até os vasos que já vão crescendo ali e vai danificando, né? Aquilo que era um vaso original vai ficando danificado. E fica um vaso aberrante que não consegue suprir a demanda, né? Isso por conta dos tumores, né? Isso é chamado na literatura de um mimetismo vasculogênico, né? Porque tenta se assemelhar ao máximo, né? Muito bem, nessa outra imagem a gente vê aí a homeostase do oxigênio, ela é mediada pela família do fator HIF, também é famosíssimo, é padrão, né? Você está vendo aí um padrão de normóxia, está tudo tranquilo, níveis adequados, um gradiente ideal, todas funcionando bem. Já num gradiente de hipóxia, né, o oxigênio diminui, veja que essa família HIF vai aumentar, seja alfa ou seja beta, e isso vai estressar as células e vai promover angiogênese, né, eritropoiese, a regulação do pH, proliferação, metabolismo da glicose e assim vai. Chamando a atenção um detalhe, o HIF, gente, alfa, né, ele vai induzir a expressão de dezenas de genes que estão envolvidos nessa regulação da angiogênese, vai fazer crescer a angiogênese. Assim como o metabolismo, como eu falei, né? Beleza. O HIF1-alfa, ele ativa diretamente a transcrição do fator de crescimento endotelial vascular, que é conhecido por todo mundo, né? O famoso VEGF, que é o principal regulador da angioanestesia, né? Gesia. Direciona o crescimento de novos vasos para essas regiões. Saúde. Pronto, continuando, os vasos vão crescendo, vai proporcionando angiogênese para essas células e aí elas vão migrando, né? Elas vão podendo migrar por conta disso. Veja, por exemplo, nesse vídeo aqui que eu vou mostrar, um exemplo desse crescimento desses vasos e ela se aproveitando dos vasos para migrar para outras regiões e fazer as células irem, né, viajarem para outros caminhos. Aqui nesse vídeo é um exemplo do tumor em fígado, né? Mas para você ter noção de como é esse arranjo.
Pronto, vocês viram aí nessa animação, né? Bem tranquila, simples, mas que expressa bem aquilo que a gente comentava. E o quanto, principalmente, que a metaloproteinase é importante. Vocês viram no desenvolvimento da metástase, fazer agravar a coisa, né? Principalmente na agressividade do glioma, né? Por isso que ela degrada muito a matriz extracelular. Muito bem, para se adaptarem à hipóxia, então, essas células vão mudar de metabolismo, aeróbio para anaeróbio. Veja que incrível, né? E essa mudança é regulada em parte pela família HIF1. Por isso que eu falei que é importantíssimo. Veja, por exemplo, nesse vídeo, as células se proliferando, né? Elas crescendo. Gente, esse vídeo aí, por exemplo, são imagens tiradas a cada 15 minutos. E você vê que é muito rápido o perfil proliferativo dela, né? O quanto que elas vão se dividindo, crescendo, né? Por isso que muito, quando o glioblastoma avança demais, e existem vários tipos, né? 1, 2, 3 e 4, e assim vai. O quanto mais tempo passa, mais grave fica a coisa, né? E dificulta a intervenção. Por isso que a ação tem que ser o mais rápida possível, né? Depois do diagnóstico. Muito bem. Aqui você está vendo com uma outra imagem, um outro artigo, não é encontrado nesse artigo que a gente está comentando, né? Mas eu coloquei como ilustração para você ver aí elas marcadas, né? Com esse biomarcador, para ver o perfil invasivo, que torna ela para regiões marginais e vai tornando mais maligno, né? Além da sua infiltração em outras regiões e também proporcionando um perfil tumoral, né? Essa rápida proliferação cria um microambiente tóxico, que quando detectado pela célula, envia um sinal através desse eixo MPK-mTOR. Lembra que a gente comentou? Ou por HIF1, que a gente já comentou também. E outros ainda, né? Não apenas eles dois. Para efetuar mudanças na transição. E são transições necessárias, gente. Por quê? Para provocar essa transformação que a gente está falando. Que é de um fenótipo migratório, sair de só de proliferativo, só de crescer, para também migrar e pegar várias regiões, para que a célula possa escapar para um ambiente mais favorável, né? Muito bem. Avançando, nessa outra aqui, o que é que a gente vê? À medida que deixam a massa tumoral principal e se movem para o parênquima cerebral, que limita e inibe a migração, as células do glioma remodelam seu ambiente. Olha que interessante. Secretando enzimas degradativas, por isso que ela degrada a matriz extracelular, e construir, através de síntese, né, novos componentes da matriz, que tentam recapitular a estrutura primitiva, mais permissiva do cérebro em desenvolvimento. Entende aí? Por isso que você vê que ela faz crescer vasos, faz migrar, né, vai para as outras regiões, vai invadindo, e a célula tumoral vai crescendo, e assim vai. Tá bom? Muito bem, dando prosseguimento, agora a gente chega no último eixo, para a gente concluir, né? Ninguém aguenta mais tanto falatório, né? Que é o eixo dos fatores. Aí são muitos, são vários, né? Eu sei que eu acho que vai ter um seminário também sobre as cascatas de sinalização, mas faz parte para entender esse microambiente extracelular, né? De modo bem resumido, a imagem aí traz vários fatores, quimioatraentes, quimiorrepelentes, dessa quimiotaxia que a gente fala. Veja que a degradação da matriz está aqui, e de fatores que a gente já comentou. Olha a metaloproteinase aqui como protagonista também, né? Vários outros fatores vão fazer a angiogênese crescer para essas regiões, e aí vai crescer as metástases, né? Vai agravar mais ainda. E diversos outros fatores, né? Funções para ela mesma, para células vizinhas, para diversas, né, outras subunidades. O estudo, por exemplo, gente, desses fatores e da matriz extracelular, ele vai fornecer pistas para a gente, porque
para direcionar essa sinalização, né, para a gente poder entender como vai se dar essa sinalização. Assim como serve também a matriz extracelular, serve de reservatório. Lembra da matriz intersticial, onde estão os fatores? Pronto, é justamente aí. Tá, um outro detalhe que a gente tem que chamar a atenção é as proteases extracelulares. Elas são secretadas das células tumorais em migração para poder degradar a matriz, que a gente já comentou, e liberar outras moléculas que vão ser quimioatraentes. É assim que vai atraindo, né, as células dos gliomas. Ou talvez quimio repelentes, né, para direcionar para outra região, talvez. Sempre lembrem das metaloproteinases. Elas estão altamente envolvidas nessa mudança de fator de proliferatório, né, crescer, para migratório. Assim como também fazer os fatores serem secretados. Lembrem que tem uma classe imensa, é muito, são vários. A gente chama atenção para a metaloproteinase 2, 9, 14, mas eu acho que tem mais de 28 endopeptidases, né? Lembrem que elas dependem de zinco, por isso que aquele vídeo trouxe lá aquela relação do zinco, né? E aí vai mediar, né, essa expressão das células tumorais. E a maioria dos estudos que traz a relação da metaloproteinase e o zinco nessa região sempre está envolvido, sempre está falando da invasão, do aumento da invasão, do aumento da proliferação, do aumento da angiogênese, morbidade, malignidade, entendeu? Por isso que é um fator importantíssimo, é alvo de estratégia terapêutica. Muito bem. Claro que os autores também trouxeram um ponto importante, que ainda não está muito bem demonstrado, né, de modo em vivo, como se dá isso, né, o papel exato. Em vitro já se está estudando muito, mas em vivo se torna tudo muito difícil, né? Mas, muito bem, é isso aí. Vamos avançar. Uma outra imagem que é apresentada no artigo, a respeito das classes das metaloproteinases dependentes de zinco, tem duas bem famosas, né, ADAMPS, né, se puder chamar assim. ADAMS e ADAMTS. A primeira, como está mostrando nesse primeiro ciclo, né, ele chama a atenção para o ADAM 8 e o 19. A sua expressão se correlaciona com a invasidade, né, dos órgãos, né. Muito bem. A ADAM 17 leva a um aumento da invasão das células tumorais, né, daí a sua importância. Já a DAMTS, eles chamam a atenção para 4 e para 5, porque degradam as famílias de lecticanas e pequenas repetições ricas em leucinas. A sua expressão também se correlaciona à invasidade do glioma, né? O que é que a gente resume disso? Nos gliomas, os níveis são altamente expressos de metaloproteinases por esses dois eixos aí que a gente vê na imagem, tá? Uma imagem aí, para resumir bem essa quantidade de fatores de um lado e do outro, é que a matriz extracelular ela pode direcionar o comportamento das células tumorais. Veja, por exemplo, se ela vai produzir fatores quimioatraentes, é o que vai fazer o tumor, então, crescer. E aí as células vão desenvolver tanto e vai causar realmente um tumor. Talvez, se essa matriz direcionar para só produzir fatores quimiorrepelentes, vai fazer com que não desenvolva um tumor, tenha só uma célula tumoral ou poucas, mas não vai chegar a formar um tumor. Então, essa briga, podemos dizer assim, entre fatores, né, antitumorais e fatores tumorais, é que vai determinar realmente o destino do tumor, realmente se vai ser um tumor ou não, né? Muito bem. Tá, então aí, direções futuras que os autores trazem, né, para a gente concluir. Como as células tumorais adotam um fenótipo proliferativo ou migratório, né, a prevenção da migração pode impor uma vantagem seletiva, né, para a gente poder, então, tentar resolver isso. Claro que não é fácil visualizar as células invasoras, né, até que elas parem no local, parem de migrar para um local e proliferem. Comece a crescer, a gente consegue ver, né, por radiografia, né, de modo evidente. As vias moleculares envolvidas nesse processo complexo permanecem compreendidas de forma incompleta. Por isso que requer mais estudos, pesquisas, mais alunos envolvidos, para poder limitar a capacidade de invasão, né? Entender realmente isso daí. Isso é desejável, né? Administrar uma terapia ao parênquima cerebral que está envolvido lá, né, com aquelas células, é muito difícil, porque a barreira hematoencefálica permanece praticamente intacta, né?
A terapia atual para gliomas malignos visa reduzir a carga tumoral e direcionar as células em divisão com quimioterapia citotóxica específica, agentes antiangiogênicos ou talvez campos de tratamento de tumor. Né? Ensaios, por exemplo, bidimensionais, gente, já começaram a aparecer in vitro, né, para poder estudar esse processo, né, usando substrato, por exemplo, de vidro, de plástico, veja aí, em 2D, né, monocamada, 2D e até hidrogéis, né, para poder entender, ou até mesmo usando andaimes de nanofibras, para poder entender como é que se desenvolve e simular melhor esse microambiente tridimensional que é encontrado nas células de tumor nessa migração. Muito bem, como estratégia, eu sei que tem um artigo, um seminário que vai falar sobre as estratégias, mas resumindo de modo rápido, a importância do estudo na matriz extracelular para o desenvolvimento de estratégia. Em primeiro lugar, a remoção do tumor, né? Remover o tumor. Você está vendo aí a imagem de uma remoção do tumor, de um glioblastoma. Existem vários, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, e assim vai, quanto maior o tipo, mais grave é. Um outro detalhe também, uma outra estratégia é matar as células, né? Se não vai remover o tumor do modo direto, é matar as células através de tratamento como quimioterapia e radioterapia. Eu chamo a atenção para essa imagem do meio, que é em Santa Catarina, né? Por exemplo, a professora, a aluna Paloma, de nutrição, departamento de nutrição, junto com uma professora, eu acho que era Francilene, chegaram a desenvolver um trabalho, né, desenvolver um sorvete para poder diminuir os efeitos da quimioterapia. E foi até publicado, né, eu acredito. Por que isso? Porque o gelo ele favorece uma salivação. E isso vai reduzir o efeito colateral, que é provocado na quimioterapia, né, na boca, por exemplo. Isso vai amenizar ferida, mucosite, né, inflamação, a sensação de boca seca. Então tá aí, né, uma outra estratégia é matar as células, e aí eu coloquei como exemplo, né, do nosso campus, né. E, claro, chegamos na última estratégia, que é controlar o processo biológico. Veja que incrível, em vez de a gente fazer algo mais arcaico, remover o tumor quando ele já está grave, ou fazer quimioterapia, que agrava também, que tal se a gente entender e controlar o processo biológico? Entender como ele se desenvolve. Oi, som, voltou. Pronto, entender esse processo biológico para tentar controlá-lo, né? Tá, vem uma pergunta aí básica. Por que que glioblastomas recrescem frequentemente após cirurgia? Né? Será que a gente tem que encontrar uma estratégia apta, né, nesse combate? Então, eu coloquei 2 autores, caso alguém queira aprofundar, né? Então, eu acho que o futuro nesse caminho é entender o processo biológico e controlá-lo, né? Muito bem, uma imagem que resume bem todos os efeitos, processos nessa matriz extracelular, os fatores envolvidos, as etapas, para a gente poder ver que é preciso mais estudos, mais entendimento e compreensão, né? Esse volume de entendimento precisa aumentar. Muito bem, ninguém aguentava mais, já estava todo mundo dormindo, né? Olha aí o bebê dormindo, misericórdia. Fazer um resumo rápido para a gente concluir, todos esses pontos são comentados, né, através do capítulo 5, que está nesse livro de neurologia, que fala da estrutura da matriz extracelular, que comenta dessa transição de um perfil de proliferação para migração, a remodelação que acontece nessa matriz e os fatores tróficos envolvidos, né, quimioatraentes e quimio-repelentes. Então, chegamos aí na parte final, eu só queria recomendar também quem quiser aprofundar. Existe um outro livro muito bom, esse da glioma, né, Exploring in its Biology and the Practical Relevance. E nele, no capítulo 12, é um bem específico sobre a matriz extracelular. Quem quiser entender aí o microambiente, né, Microenvironment in Glioma Progression, né, para entender bem esse microambiente, recomendo a leitura. Assim, não só tem esse capítulo, mas tem outros, né, que falam bastante sobre gliomas, que vale a pena também o entendimento, né. E, ok, então chegamos na parte final, né? Graças a Deus terminou, então tá aí as fontes utilizadas nas imagens, em todos os tópicos. Se alguém tiver alguma dúvida, a resposta já está aí em cima da mesa e a gente se encontra na discussão. Obrigado.